O Grêmio fez uma mobilização para esse jogo. Teve uma nota oficial do presidente. Teve mobilização envolvendo ação com o jogador ligando para sócio. Teve todo um aparato especial para que o torcedor fosse à arena e fizesse o papel que tem que fazer. E a gente viu, Maurício e CCD, mais de 40 mil gremistas acompanhando esse jogo na arena, dando a resposta que foi pedida. Será que não vai aparecer ninguém da diretoria para falar hoje, Maurício? Mas para quê? Eu não me surpreenderia se não aparecesse, Diori, César e quem nos vê e ouve, porque esse tem sido o modus operandi da direção do Grêmio. Eu tenho visto o Grêmio jogar e sobreviver na Série A sobre o aleatório. O aleatório de ter empatado no último lance contra o Fluminense, o aleatório de ter feito 1-0, sofrido 1-0 do Palmeiras quando poderia ter sido 6 ou 7, e hoje um super aleatório, que é jogar menos do que o Juventude e empatar no último lance da partida. Diori e Maurício, mas falar pra quê? Não existe nada pior do que a fotografia do que a gente viu hoje. Nada é pior. Não tem o que dizer. Vai dizer o quê? Hoje, quem empatou esse jogo foi a torcida, que empurrou o time, que até de forma, muitas vezes, constrangida, envergonhada. Porque hoje nós vimos uma das piores... Vocês sabem como que o Grêmio terminou? Eu falava pro Maurício, olha onde está o Reinaldo. O Reinaldo era volante pela esquerda no fim do jogo. O Dodi era uma espécie de zagueiro pela direita. Esse time do Grêmio não tem nada, gente. Aí o presidente Guerra vai dizer o quê? O vice-presidente de futebol do Grêmio vai dizer o quê? Sinceramente, qual frase seria, nós estamos diante de um problema? Não precisa dizer, né? Não tem nada para dizer. A única coisa que o Grêmio precisa fazer agora é sair desse problema. E esse gol, assim como o gol muito bem lembrado pelo Maurício, que é muito parecido, tá? O que nós vimos hoje aqui na Arena é muito parecido com o que nós vimos no Rio de Janeiro, Maurício. Muito parecido. Muito parecido. Só que ali não tinha esse ambiente para carregar o Grêmio. E aqui tinha. E aqui ainda tem o requinte de crueldade, que é o Juventude. Quando tem 2-1, ter um pênalti a seu favor e desperdiçá-lo. Na segunda defesa de pênalti do Marquezinho no Grêmio. Isso. A sobrevida que o Marquezinho deu ao time. É verdade. Então, não, por favor, Jorge, não é nem em cima da tua... Claro. Da tua vontade de ouvir. Perfeito. Eu só tô colocando... Não tem o que dizer. Pois é. Chega uma hora que tu não fala. Não fala. Essa hora, tá? Essa hora dos dirigentes do Grêmio, eles só têm que olhar para dentro do que fizeram. A enchente é determinante para perder alguns pontos, eu não tenho dúvida. Mas nesse momento da temporada, não tem nenhuma desculpa para o Grêmio estar tão bagunçado. Tu usaste uma expressão que eu achei muito bem, muito inteligente, Jorge. Quanto mais treina, pior. Quando o Grêmio teve espaço para treinar, o Grêmio piorou. Hoje o Grêmio está pior do que estava. E isso é inacreditável. O Grêmio consegue construir essa partida hoje. 2 minutos, gol. O Maurício, muito bem. Gol do Renato. Porque é a jogada do Edenilson, que chega no Diego Costa e que termina no Bright White. A escalação proposta pelo Renato. E ali paramos. Perfeito. A partir dali, o Juventude bota a bola no chão e dá uma roda nesse time do Grêmio. Não, e o Bright White vai no intervalo e diz, jogamos bem até o gol. Mas peraí, o gol foi aos 2 minutos. 2 minutos. Jogou 2 minutos? Ele tem razão. Não, e se a gente pegar o gol é um contra-ataque, né? Uma jogada do Juventude pela esquerda que pega o Edenilson sozinho quando o zagueiro afasta. E aí, a partir daí o Grêmio toma uma roda. Tomou o gol no final do primeiro tempo, poderia ter saído antes o gol, é preciso dizer isso, mas sai no último lance. Começa o segundo tempo, pior ainda. Tanto é que o Renato começa a se mexer e o Grêmio toma um gol. O Renato mexeu no segundo tempo com 5 minutos. Porque o Grêmio veio do intervalo pior do que no primeiro tempo. Mas ninguém mexe aos 5 minutos, 2 jogadores. 5 não, tu mexe aos 15, aos 20. 5 tu não mexe. Aí tu toma um gol. 3 ou 2 ou 3 minutos tu tem um pênalti. Que o pênalti do Reinaldo... O pênalti do Reinaldo é daquelas coisas assim. Aconteceu lá contra o Bragantino... É aquele lance que tu diz, Reinaldo, pelo amor de Deus, né? E aí o Marquezinho salva. Ali o Grêmio nasce. É naquele lance, por isso que eu votei no Marquezinho. Ali o Grêmio nasce. Porque se toma aquele gol ali e vira 3-1, esse jogo aqui não ia acabar bem.
E eu tô dizendo da arquibancada para dentro. Não ia acabar bem esse jogo aqui. Porque nem a torcida ia aturar uma baderna. Eu desafio alguém a saber como que o Grêmio terminou taticamente o jogo. Eu desafio alguém. Difícil. Eu me esqueci de bater uma foto aqui de cima, que a gente tem uma visão boa, para saber como estava o Cristaldo era o primeiro volante. A nominata virou isso. O Reinaldo, assessor de primeiro volante, que virou o Cristaldo. Isso. O Dodi virou zagueiro porque o Jeromel saiu. Na frente tinha o Pavão de um lado, o Soteldo do outro, mais dois atacantes, Arezzo e Braithwaite. Eu e o E Fernando... tinha uns outros jogadores aí, porque eram 10, né? Tinha uns outros ali que Na estavam sopa juntos, de ali, estavam por ali. númerozinho, era isso aí. Eu e o Fernando Becker estávamos fazendo esse exercício aqui, fizeram isso. a escalação do Grêmio que terminou o jogo. Me ajuda. Estávamos na dúvida entre um 3-3-4 e um 4-2-4, ó. Não, 4-2-4. No 4-2-4, Marquezin, João Pedro, Gustavo Martins, Dodi e Reinaldo, Cristaldo e Monsalve, Não, mas é que Pavon, Arezzo, Braithwaite e Soteldo. com respeito, já tem um erro de não sei que horas foi essa análise tua e do Becker, mas o Reinaldo não é lateral a partir de um momento do jogo, ele larga a lateral e vai jogar por dentro. Ele não tem mais função, ele sempre teve um lance aqui, César, que ele domina, que o Grêmio está jogando pela direita, numa saída de bola da zaga, e ele sai do corredor esquerdo e vem na diagonal para dentro, porque a função dele naquela hora ele era um volante. Ele era um volante. O primeiro volante era o Cristaldo, ele era o segundo. Mas não interessa, isso pouco importa, porque isso aí é a sopa da incompetência. Isso, o que nós vimos hoje é a fotografia da incompetência. É um Grêmio, a parte emocional dos jogadores, hoje me deu pena de um jogador que a gente aposta bastante, que é o Gustavo Martins. O Gustavo Martins entrou desesperado no jogo. Desesperado. O erro de posicionamento do segundo gol é um negócio assim que tu sabe que ele sabe mais do que aquilo. O Jeromel, por exemplo, não tem condição física de jogar. O João Pedro é pesado. O Reinaldo tem um lance no primeiro tempo que ele não consegue acompanhar, que o Diego Costa sai correndo, ultrapassa ele, faz uma falta, porque o Reinaldo não consegue acompanhar. Gente, isso não pode acontecer num clube que gasta, ou melhor, que fatura 500 milhões e que tem 8 milhões de seguidores. Não pode. O que está acontecendo aqui precisa ser visto pelos dirigentes. O Grêmio se entregou à boleiragem. O Grêmio se entregou ao empirismo. O Grêmio hoje não pode deixar de enxergar o tamanho da incompetência desse trabalho. 100 gols em 2 anos. Sabe qual é a diferença desse ano para o ano passado? É que esse ano fez 39 só, né? Exatamente isso. A diferença é essa. O Bertoncello está dizendo aqui Soares a diferença. A diferença chama-se Luiz Soares, que é uma obra dessa diretoria, preciso sempre dizer, e que talvez tenha sido o único acerto dessa diretoria. É verdade que não tirou ensinamento, porque quando perdeu o Soares, não sabia que era, ou como diz o vice-presidente de futebol do Grêmio, mas nós só perdemos o Soares. Não, vocês perderam tudo, porque era a única coisa que tinha. Bom, são 9 horas e 39 minutos e eu quero tentar também fazer uma análise, dentro do resultado do Grêmio e do ponto conquistado, porque é evidente que o Grêmio precisava vencer, o Juventude precisava também de outra parte, e o empate acabou sendo um resultado que segura os dois, que trava os dois na tabela. Mas ao mesmo tempo, Maurício e CCD, esse ponto, diante do contexto do jogo pro Grêmio, colocando o Grêmio agora com 40 pontos, Bertoncello. Isso, 40 pontos, 13º colocado. O Grêmio entra em campo agora só na quarta-feira contra o Cruzeiro, que joga a final da Sul-Americana no final de semana, né? Depois de toda a rodada que vai acontecer nesse fim de semana. Te pergunto, o Grêmio pode entrar no Z4 até a quarta-feira que vem? Não, porque o Grêmio ele tem 3 pontos acima da zona de rebaixamento, mas tem 2 vitórias a mais em relação a Criciúma e 3 vitórias a mais em relação ao Bragantino, que são o 17º e 18º colocados. Pode acontecer pontuação de Z4. Perfeito. Isso mas aí entra uma questão importante, que é a seguinte, Maurício CCD, o Grêmio não vai entrar em campo contra o Cruzeiro dentro do Z4. E só o empate poderia representar isso. Claro, a vitória deixava o Grêmio tranquilo, mas a derrota, o Grêmio poderia ingressar no Z4 e jogar contra o Cruzeiro numa pressão, faltando 4 rodadas, que seria ainda maior.
Então o empate coloca o Grêmio nessa situação. E quem sabe, de acordo com as projeções, eu não sei qual é a projeção que o Bertoncello faz agora, mas quem sabe o Grêmio ainda consiga escapar da Série B com mais uma vitória, com mais 3 pontos. Eu não sei qual é o recorte que se faz nesse momento. Então o empate no contexto... a projeção de hoje é 44 pontos. 44 pontos. Que é a pontuação que o Grêmio alcança, por exemplo, se empatar... Com os 4 empates que o Maurício falou. Os 4 empates. Eu, particularmente, acredito que é o que o Grêmio pode. Porque na ideia de uma campanha pró-vitória, o Grêmio fez isso hoje. O Grêmio botou 40 mil gremistas fervorosos que estavam dispostos o tempo inteiro a ajudar e que vaiaram o time no intervalo porque o Grêmio toma o gol que já merecia ter tomado antes no último lance do primeiro tempo. E no segundo tempo, de novo, a torcida abre tentando ajudar.